Segurança em Foco. Recalcular percursos, evitar sair à noite, abandonar o uso do celular na rua, isso tudo vem se tornando, gente, uma estratégia de sobrevivência, principalmente nos grandes centros, né? Nessa edição do Segurança em Foco, nosso destaque é exatamente o resultado dessa pesquisa que mede o medo da violência do brasileiro e como esse medo vem alterando a rotina de 57% de nós brasileiros nos últimos 12 meses, tá? Medo do crime, eleições 2026, os gatilhos da insegurança. Esse estudo foi divulgado recentemente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, e a gente vai apresentar para vocês agora os resultados desta pesquisa que fez a consulta, né, nesse período de eleições. Quais são os desafios dos eleitos, né, a partir de outubro? E quem explica isso ao vivo para a gente é o Leonardo Silva. Ele é coordenador temático do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Leonardo. Ô, Fernanda, bom dia. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Essa pesquisa foi aplicada quando, Leonardo? Fernanda, essa pesquisa, ela contou com 2.004 entrevistas em 137 cidades brasileiras e foi aplicada entre os dias 9 e 10 de março. De março deste ano, e com esse resultado impressionante. Isso. Nosso objetivo era justamente entender a percepção da população, entender os impactos, né, da percepção da população sobre segurança pública, sobre o medo e o quanto que esse medo, na verdade, impacta o cotidiano da população e entender um pouco também o avanço do crime organizado no território, considerando o Brasil. Entendido. Vamos aos resultados? Conta pra gente o diagnóstico de vocês. A gente observou, na verdade, alguns dados que chamam a atenção, tá? Dentre eles, 42% das pessoas entrevistadas falaram que conhecem, sabem da atuação de facções criminosas ou milícias no bairro onde residem. Isso pra gente é um número bastante impressionante. Por quê? Porque ao contrário do que a gente fica às vezes no senso comum de uma parte da população, de que essas facções, milícias são um problema de uma região A ou B, de um território específico, o que a gente observa é que, na verdade, esses grupos criminosos, eles estão se capilarizando pelo Brasil afora, né? Não é mais um problema de um estado específico, de um bairro específico. Ele é um problema que vem cada vez mais avançando e impactando grande parte da população brasileira. Leonardo, e nem mais uma questão só de periferia, né? Não. E a gente observa que, na verdade, a gente acabou fazendo algumas segmentações na pesquisa e a gente viu que esse é um problema que impacta mais as capitais e grandes cidades. Tem esse ponto, mas um outro dado que esse número revelou pra gente é que essas facções também estão passando a atuar em cidades menores. Aquelas cidades do interior, né, com uma população menor e que poderia ser vista aí como um centro de tranquilidade. Mas o que a gente tem observado é que o avanço das facções criminosas tem impactado essa percepção. É até em cidades turísticas, não é mesmo? A gente teve recentemente, né, a divulgação de que algumas cidades do Nordeste, que são estrategicamente apontadas como turísticas, elas estão sob o domínio de facções. Justamente, a gente tem observado que o avanço dessas facções criminosas, ela ocorre seja no norte do país, no nordeste, né, no centro-oeste. Então a gente tem observado que não tem fronteira, né, que essas facções não reconhecem limites territoriais da economia formal e vem avançando cada vez mais para expandir seus domínios. Do que as pessoas estão deixando de fazer para se protegerem da falta dessa segurança? Fernanda, além dessa parte de olhar o impacto, a atuação do crime organizado, a pesquisa foi mensurar o impacto, né, do medo, da violência, da percepção de segurança da população e o quanto que isso interfere em hábitos cotidianos. Tá? A gente observou que 36% das pessoas entrevistadas declararam que mudaram um percurso regular nos últimos 12 meses, por medo da violência.
35% das pessoas declararam que já deixaram de sair à noite por medo da violência. E olha só, 26% das pessoas entrevistadas declararam que já tiraram a aliança ao sair na rua, por medo de serem vítimas de um roubo ou furto. Acho que esses dados vão mostrando para a gente como que o medo, a percepção de insegurança vem impactando diferentes direitos da população, né? Um outro dado que a gente viu é que 22% das pessoas entrevistadas deixaram de comprar um bem, com medo de ter esse bem subtraído. Então, a gente está vendo aqui que o medo, né, a percepção de segurança da população acaba impactando o direito de ir e vir, né? Acaba tendo um impacto econômico, as pessoas estão deixando de comprar bens com medo de ter esses bens roubados, furtados. E o quanto que isso impacta, na verdade, né, a gente foi perguntar também sobre a sensação de segurança, o medo, né? E as pessoas falaram, a 80% das pessoas entrevistadas declararam terem medo, por exemplo, de serem mortos durante um assalto. Assalto à mão armada, não é isso? Que eles De um responderam? assalto à Que mão eles têm armada. medo, né? Isso, que tem medo. 82% das pessoas declararam que têm medo de serem vítimas de um assalto à mão armada. 83% das pessoas declararam que têm medo de serem vítimas de um golpe virtual, por exemplo, que é um outro tipo de crime que a gente tem observado que está crescendo no Brasil, né? Os golpes, fraudes virtuais. Então esse ambiente virtual também vem ganhando cada vez mais destaque. Por quê? Porque hoje a gente desenrola boa parte das questões da vida cotidiana no mundo virtual. Exatamente. É por ali que a gente pede um veículo para se deslocar, é por ali que a gente paga contas, é por ali que a gente interage com as pessoas, né? É por ali que a gente movimenta ali a nossa vida financeira. E todo esse ambiente virtual e o protagonismo que ele vem ganhando na vida da população ao longo dos últimos anos representa também um novo ambiente para a proliferação de golpes e crimes virtuais. E as mulheres, como elas são impactadas com isso? Elas aparecem com destaque na pesquisa, né? Fernando, muito boa essa sua pergunta. Por quê? Porque além de olhar a população como um todo, a gente estabeleceu alguns recortes. Justamente porque a gente entende que a percepção de segurança varia, por exemplo, conforme a idade, conforme a questão de gênero, conforme a questão racial e conforme a questão geográfica, onde você reside, tá? O que a gente observou é que, de modo geral, as mulheres apresentaram percentuais de percepção de segurança maiores do que os homens, né? E isso é perfeitamente compreensível no sentido de que, além de todas essas modalidades de crime, de questões de percepção de insegurança, a gente acrescenta mais uma camada, que é a questão da violência de gênero, né? A questão dos feminicídios, a questão da violência sexual, que tem aí uma maior prevalência entre as mulheres, né? Que além de terem medo de ter o celular roubado, de ser assaltada à mão armada, de ser vítima vítima fatal durante um assalto, ainda convivem com o medo, né, de serem vítimas de violência sexual, de um feminicídio. Entendido. Tem uma participação até de um ouvinte aqui muito pertinente, né? O Vando, ele está comentando o seguinte: o crime não poderia ser chamado de organizado. O crime não poderia ser chamado de organizado? Organizado deveríamos ser nós, instituições, né? Poder público, não é mesmo? Pois é. Mas e não o crime, né? Mas o que a gente tem observado é que esses grupos criminosos vão ganhando uma sofisticação, uma complexidade de organização e de atuação, né? Então parece que eles muitas vezes estão mais organizados do que a estrutura do Estado focada em combatê-los. Então a gente fica nessa preocupação. Por quê? Porque o Estado precisa pensar novas soluções para lidar com esse novo contexto de segurança pública. Sem dúvida. Tem uma outra ouvinte aqui, a Juliana está conversando com a Sônia. Conta a estratégia da Sônia. A Sônia disse que é autônoma, trabalha com estética e precisa do celular para contato com os clientes, né? Mas também para ouvir. Ela diz aqui palestras, estudar, caminhar. E aí, para caminhar, ela diz que segue o celular simples e sem aplicativos de banco, para não correr risco.
Essa é uma estratégia que a gente tem observado cada vez mais, né? As pessoas mantendo mais de um aparelho para uso e vai segmentando conforme o tipo de uso. Então você tem um celular onde estão ali todos os seus aplicativos de movimentação financeira, que esse você mantém num ambiente seguro, geralmente num ambiente de casa, né? E você usa um outro celular para aplicativos de mensagens, enfim, com dados menos sensíveis, com aplicativos menos sensíveis, com os quais você se desloca, faz seus deslocamentos diários, onde potencialmente você está mais exposto a ser vítima de um crime, né? De um roubo, de um furto. E o que a gente observa também é que além do valor do aparelho, né? Da parte física do aparelho, nesses crimes existe uma preocupação por parte dos criminosos em pegar o celular desbloqueado ou de exigir a senha para fazer o desbloqueio posterior. Justamente para quê? Para que através ali do acesso ao celular ele consiga começar uma série de crimes, de fraudes, de tentativas de estelionato a partir da posse do celular desbloqueado, né? Entendido. Ó, minha última participação aqui é de um ouvinte sugerindo que nas comunidades deveria haver uma campanha mais forte de denúncias para o 181. A gente acredita que essas campanhas de conscientização, de engajamento, né, de participação da população, elas precisam ocorrer em todo o território. Uma vez que, como a gente até os próprios dados que eu apresentei aqui, revelam que essas facções não estão mais circunscritas ali a áreas de maior vulnerabilidade. Né? Então, o que a gente precisa hoje é de uma campanha ampla de engajamento da população. E que essa população possa, de alguma maneira, contribuir, porque ela consegue deter informações que são imprescindíveis para as autoridades efetuarem investigações, identificar, né, com provas técnicas e robustas, quem são as pessoas que estão operando essas facções e responsabilizá-las por seus crimes. Sem dúvida. Ô Leonardo, eu te agradeço pela sua gentileza e por participar conosco aqui do Vitória, viu? Do CBN Vitória. A gente que agradece, Fernando, a gente se coloca à disposição aí. O estudo, ele está público no nosso site, então para quem quiser acessá-lo e olhá-lo na íntegra, é www.forumseguranca, né, o C sem cedilha, .org.br. Muito obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês aí, hein? Obrigado, bom dia a todas e todos aí.